Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que eu venho aqui mais uma vez para partilhar com vocês do que nós temos conversado desde o domingo, né? A intenção desse projeto é fazer com que a mensagem do domingo seja diluída em alguns vídeos e que esses vídeos tenham oportunidade, inclusive, de pegar os tópicos da mensagem do domingo e ampliá-los de alguma forma. Desse jeito, eu desenvolvo mais o que gostaria de dizer e também abro o caminho para que você possa entender melhor esse ambiente que nós estamos construindo diante de uma teologia bíblica, de olhar para a Escritura e ver a narrativa principal da Escritura se desenvolvendo progressivamente, de personagem em personagem, de história em história. Essa é a nossa intenção. Hoje o vídeo provavelmente ficou maior, já tem 2 dias que eu estou trabalhando no que gostaria de dizer para vocês, a fim de dizer tudo o que eu acho necessário sobre o tema. Nós estamos dentro do tema A Qual História Eu Pertenço? E até aqui nós falamos de 2 coisas importantes, né? A primeira delas é que a Bíblia deve ser vista com mais carinho. Não podemos olhar para a Bíblia e achar que alguns textos isolados dizem o que ela é. É necessário que olhemos para a Bíblia de maneira mais global e que possamos dar a ela uma importância maior na nossa vida. Amém? A segunda coisa importante que a gente está dizendo aqui é do ser humano, então, que olha para essa Bíblia, que precisa dar mais importância a ela. Esse ser humano é um ser existencial, ele interpreta a sua realidade, ele interpreta a sua realidade a partir da história que ele pensa pertencer. Aqui está o nosso tema, né? E existem uma série de explicações para a nossa realidade. Nós somos seres com fome de interpretação, nós precisamos sempre de uma narrativa que nos explique o porquê as coisas são como são. E a melhor maneira de interpretar o mundo é a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra do Deus verdadeiro. A Bíblia é um livro de autorrevelação e a Bíblia é um livro de um Deus que se autorrevela dizendo de seu plano. E o seu plano, a história de fundo da Bíblia, onde todas as outras histórias hão de se desenvolver e para onde essas histórias vão apontar, é o reino de Deus. Ok? Então vamos lá, eu estou um pouco ansioso. Ô glória, gostaria muito que esse vídeo ficasse bom. Vamos lá. Então a ideia é ser uma conversa, eu não estou nem muito preocupado exatamente no contexto todo do vídeo, não. Eu quero comunicar coisas importantes para você. Ok? Então vamos pensar, o ser humano é um ser que interpreta a realidade, a Bíblia é a maior intérprete da realidade, e a Bíblia é uma história, nós precisamos de histórias para interpretar a realidade, logo uma coisa tem que conversar com a outra, né? Então hoje, para você entender como você funciona, e você no fim das contas conseguir olhar para a Bíblia de maneira que ela te traga informações que modelem quem você é, eu vou trazer aqui hoje o modelo cognitivo da psicologia cognitiva e vou também fazer com que esse modelo cognitivo converse com o conceito teológico de cosmovisão e com alguns textos bíblicos. Vamos fazer uma dança aqui. Eu queria que você me desse atenção, visse esse vídeo devagar, de fato o visse inteiro e depois, quem sabe, pudesse assisti-lo algumas vezes. É um trabalho de muitas horas. É certo que eu não tenho toda a qualidade suficiente como youtuber, mas eu quero tentar comunicar as coisas de maneira a fazer com que você cresça na interpretação de quem você é e do que a Bíblia tem que representar para nós como cristãos. Então, o modelo cognitivo eu vou explicar rapidinho a partir de uma história, ok? A história é a seguinte: Joãozinho é um jovem inseguro. Joãozinho tem 16 anos, é um adolescente, já está numa fase insegura, mas é uma pessoa insegura e está indo para uma festa de aniversário. Ao chegar lá, Joãozinho, vendo as pessoas, vendo os brigadeiros, vendo os balões, começa a ficar um pouco desconfortável e, ao invés de aproveitar a festa, por ser inseguro e tímido, ele fica num cantinho e depois acaba indo embora. Alguém liga para o Joãozinho e diz: mas Joãozinho, você foi embora muito cedo. E Joãozinho diz: pois é, eu tinha que levar minha avó no jiu-jitsu. Dá uma desculpa esdrúxula, desliga o telefone e depois ainda fica chateado porque a pessoa ligou, porque visivelmente estava sendo falsa. Pois bem, modelo cognitivo. O modelo cognitivo diz que nós
temos crenças, e essas crenças são esquemas que nós construímos na nossa interação com o mundo. Então, desde muito pequeno, nós vamos interagindo com a família, com a sociedade, com a escola, com a cultura da cidade, do país. Todas essas informações vão sendo tragas de fora para dentro e vão construindo esquemas na nossa cabeça. Esses esquemas vão fazer com que a gente interprete o mundo, vão criar padrões para a gente interagir com o mundo e, inclusive, saber o que esperar do mundo. Crenças, né? O que a gente vai fazer, conversar com o conceito de cosmovisão teológica daqui a pouquinho, né? Então, essas crenças são as coisas que eu sou, no fim das contas. A gente precisa imaginar, por exemplo, para ficar mais fácil, um iceberg, que nada mais é que uma grande pedra de gelo no mar. O que a gente vê do iceberg é muito menor do que de fato o iceberg é. O que você vê de mim é muito menos do que eu de fato sou. Eu sou muito mais do que você enxerga, né? Então, e esse muito mais do que sou é o que está dentro de mim. São essas crenças, são esses esquemas de interpretação do mundo. Isso é o que eu sou. Eu sou uma interpretação do mundo. O mundo é para mim uma coisa que não é para você, né? É certo que o que o mundo é para mim concorda de alguma maneira com as pessoas que me formaram, as influências que eu tive. Então, essas cosmovisões vão se aglomerando, grupos que pensam parecido, né? Então, daqui a pouco a gente fala até desse embate entre os grupos. Mas então, eu vou sendo formado, as minhas crenças vão sendo formadas, a minha maneira de interpretar o mundo vai sendo formada por esquemas que são nada menos do que informações que eu vou sugando da vida, né? Esses esquemas são o que eu sou, é a maior parte do que eu sou, mas eles são inconscientes. Eu não tenho acesso a uma pasta que eu abro e estão lá. Crenças que o Davi tem sobre ele, sobre o mundo. Não tem como acessá-los. Mas a psicologia cognitiva diz que nós podemos, de alguma forma, conhecer as nossas crenças a partir daquilo que pensamos, sentimos e agimos. Modelo cognitivo, né? Então, os meus comportamentos estão submissos aos meus sentimentos, os meus sentimentos submissos aos meus pensamentos. Penso, sinto e comporto. Ok? E esse pensamento que provoca sentimento, que provoca comportamento, ele tem dois níveis. O pensamento racional, que faz com que você consiga ouvir o que eu estou dizendo ordenadamente e captar as ideias, né? Esse é o pensamento racional. E existe um pensamento, um nível de pensamento mais profundo, que qualifica o que eu digo. Enquanto você me escuta, você fica concordando e discordando de mim o tempo inteiro. Esse concordar e discordar é um nível de pensamento mais profundo que o nível racional, que qualifica a nossa experiência. Aí estão as crenças. Aí estão os esquemas de interpretação da realidade. Eu não concordo. Eu não pensei assim, nesse sentido ele está certo. Percebe? Aqui a gente precisa dizer que essas crenças e pensamentos que temos, esses esquemas, se manifestam naquilo que chamamos na psicologia cognitiva de pensamentos automáticos, muitas vezes disfuncionais. São pensamentos que passam rapidinho e de repente ele qualifica a sua experiência, porque você tem um esquema que foi construído a partir de experiências, né? Então, qualificada aquela experiência, você sente algo, esse sentir move você fazer algo. Lembra da história? O menino inseguro chega numa festa de aniversário. Lá tem balões, tem um monte de coisa. Esse menino é inseguro por quê? Ele é inseguro porque ele tem esquemas, crenças, que foram construídas a partir da sua interação com a sua família, com a escola. Provavelmente ele cresceu num lar ou de pessoas muito tímidas, ou cresceu em ambientes que o reprimiram. E aí ele se sente tímido porque ele se sente inadequado, incapaz de interagir com outras pessoas de maneira adequada. Ou as pessoas sempre o criticam, ou as pessoas o castraram em algum momento nos seus comportamentos, ou ele conviveu com pessoas muito espetaculares e aí ele se achou menor. Não importa por onde veio. Fato é que ele teve informações que formaram esquemas que criaram crenças. Eu não sou bom em interagir com gente. Eu não fico então feliz e não me sinto muito bem quando estou num ambiente
onde existem muitas pessoas. Então ele chega numa festa, 16 anos, se não me engano, no meu exemplo, né? Chega numa festa, tá lá uma festinha de criança, tudo é bonito, tudo é feliz, mas não é para ele. Né? E aí ele vê pessoas. Rapidamente, os pensamentos automáticos qualificam a experiência dele. Né? Conviver com gente é um gatilho. Né? Afinal de contas, o relembra de experiências anteriores que ele teve na construção dos seus esquemas, das suas crenças, da sua maneira de interpretar o mundo. Então ele chega na festa, rapidamente um pensamento automático passa. Pum, você não é bom em interagir com gente. Ele nem percebe que pensou isso. Mas ali na festa ele olha para os brigadeiros, ele já não vai tendo tanto gosto, ele olha para os balões, aquela festa não é para ele, tem muita gente, é muito barulho, aquilo começa a gerar desconforto nele, você não sabe lidar com pessoas, passa outro pensamento. Né? Você não é bom em festas, passa outro pensamento. Ele começa, a partir dos seus pensamentos, a se sentir triste, incomodado, vai para um canto, tenta se isolar. E ali ele começa a criar neura, né? Tá vendo? Estão falando mal de mim ali, certamente estão rindo por causa de mim. Percebe? Porque é inseguro. A experiência vai sendo qualificada por esses pensamentos automáticos, por essas crenças, por esses esquemas. Ele vai se sentindo tão triste, ele vai se sentindo tão incomodado que o comportamento é de ir embora. E quando vai embora, alguém liga. Ah, mas você foi embora muito antes, nem não tinha cortado nem o bolo, quando fui ver você tinha sumido. Ah, fui levar minha avó no jiu-jitsu, tive que sair, dar uma desculpa qualquer. E aí ainda qualifica a ligação como errada. Mas é claro que essa pessoa está me ligando aqui, porque não gosta de mim, lá na festa estava falando mal de mim, às vezes nem estava. Mas é uma pessoa insegura com uma série de esquemas, com uma maneira de enxergar o mundo. Percebe? Que qualifica o seu comportamento. Então, entendido o modelo cognitivo, pensamento tem dois níveis, um racional que capta, inconsciente que qualifica. Os pensamentos promovem sentimentos que promovem comportamentos. Então, eu ajo segundo o que sinto e sinto por aquilo que penso. E o que eu penso é segundo uma rede de dados, esquemas construídos que formatam crenças a partir das vivências que tive. Entendido isso, eu quero convidar você a olhar para 3 textos. O primeiro deles é o que Paulo diz à igreja de Roma, no capítulo 2. Lembrando que Roma era o centro do mundo naquela época, né? Paulo diz em Romanos 12:2: não tomem a forma do mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas passem por um processo de transformação, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo está dizendo uma coisa que a psicologia cognitiva também acredita, né? Que é possível mudar. Os padrões de crença podem mudar. Então Paulo está falando da mente, metanoia, mudança de mente. Transformai-vos, não tomem a forma do mundo. O que Paulo está dizendo? Existem certos padrões de comportamento, de maneiras de ser do romano, que não devem ser parte da vida do romano convertido a Cristo. Porque este romano convertido a Cristo tem um outro caminho para seguir, que é experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso nos dá uma ideia de progressão de conhecimento da vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita. Perfeita e boa. Obviamente, perfeita é melhor que bom. Ideia de progressão. Né? Então, vocês precisam crescer em experiência com esta vontade de Deus. E não dá para fazer isso se vocês viverem como romanos. O versículo anterior diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, porque o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo. Né? É a sequência do pensamento de Paulo. Então ele está falando, a vida do cristão é uma vida de morte, né? Sacrifício vivo. A ideia de sacrifício é uma adoração que o judeu oferecia a Deus. Né? Então, esta vida de culto, esta vida de adoração a Deus é uma vida de sacrifício vivo. Ou seja, eu morro, mas estou vivo. Estranho, né? Porque quando eu morro. Sacrifício vivo. Então, qual é esse sacrifício que eu oferto a Deus? Uma morte para ser romano e um renascer para a vontade de Deus. E isso só acontece por uma transformação de mente. Quando eu substituo, então, o meio de onde eu extraio as informações para formar os meus esquemas de crença, do que eu penso sobre mim, do que eu penso sobre o mundo. Então parem de olhar para Roma como o padrão de onde vocês extraem o significado do mundo, o significado de vocês. É necessário que vocês mudem a mente. Agora tem que extrair de Deus, da vontade de Deus.
Qual é a vontade de Deus? A palavra de Deus. Aqui digo, mais uma vez, a Bíblia é uma história, uma narrativa de interpretação do mundo, que tem como tema central o reino de Deus. De qual história eu faço parte? Da história do reino de Deus. Então eu tenho que olhar para a Bíblia como o livro que interpreta a realidade e começar a ser impactado pelas verdades da Bíblia. E estas verdades vão começar a formar, então, as minhas crenças, os meus esquemas de interpretação do mundo. Eu começo a olhar para o mundo a partir da Bíblia. É claro que a gente não vai tornar uma Bíblia ambulante nunca. A gente tem interação com o mundo o tempo inteiro. Mas é importante, então, dentro dessa sequência de mensagens, que a gente perceba que a Bíblia deve ter um lugar mais importante na nossa vida. Estou olhando o tempo, porque o iPad tem... A minha memória é bem pequenininha, um iPad antigo. Então, percebido isso, a gente parte para o próximo texto. Jesus diz em Mateus 12:34 que a boca fala comportamento, do que o coração está cheio. Então o coração nos fala sobre sentimento e cheio vai nos falar sobre uma ideia de armazenamento. Olha como esse texto conversa com a psicologia cognitiva, né? Há um lugar mais profundo do meu ser que eu não tenho total acesso, coração. A gente sabe que coração é só uma bomba de sangue, né, gente? Ali não tem sentimento, nem razão, nem nada. Mas coração é utilizado na Bíblia como um termo para expressar um lugar mais profundo do meu ser. Então, a Bíblia está dizendo para nós que aquilo que eu falo, a maneira que eu me comporto, está ligado a uma série de coisas que estão reservadas no meu coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, se a gente pensa que esse lugar onde armazena tudo não é exatamente o coração, mas coração aqui representa esse lugar de armazenamento das minhas crenças, ou seja, eu faço aquilo que sinto, eu faço aquilo que penso. Coração aqui, então, é o lugar onde reservamos a nossa crença, né? Seria, então, aqui o inconsciente do ser humano. Mas a Bíblia vai dizer para mim mais algumas coisas sobre o coração, das quais eu quero destacar somente Jeremias, capítulo 9, do 9 ao 10, que diz: enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas e perverso. Então, o coração não é só um lugar que reserva. Ele é um lugar que reserva enganoso. Ou seja, eu não posso crer em tudo que eu penso. Eu não posso crer. Eu não posso qualificar como verdadeiro, melhor dizendo, tudo que creio. As minhas crenças, os meus esquemas, não necessariamente estão corretos. Paulo está falando para a gente transformar. É possível a transformação. É necessário, então, que a palavra de Deus julgue as minhas crenças e mude a minha maneira de interpretar o mundo. Porque o meu coração, onde reserva tudo, importante, Jesus também diz que o nosso coração está cheio daquilo que a gente ama, né? Onde estiver o vosso tesouro, lá estará o nosso coração. Então essa reserva de crença está cheia de coisa que eu penso ser importante. Mas essa reserva das coisas importantes é um lugar pecaminoso, é um lugar enganoso, não dá para confiar. Não dá para confiar no que o meu inconsciente acredita sobre mim. Não dá para confiar no que o meu inconsciente acredita sobre o mundo. Então, é enganoso o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias está falando dessa impossibilidade nossa de conhecer o nosso inconsciente, o nosso coração, esse lugar onde as coisas mais importantes sobre quem eu sou estão. Não é mesmo? Psicologia cognitiva não disse isso para nós? É impossível acessar totalmente os nossos esquemas, mas eles se expressam a partir daquilo que a gente pensa, sente, faz. Não é o que a Bíblia está dizendo? Coração enganoso. Você fala a partir do que esse coração enganoso acumula, armazena. Mas a sequência do texto de Jeremias diz assim: eu, o Senhor, investigo o coração, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, Deus está executando em nós, seus filhos, um discipulado amoroso. Deus vai profundamente no nosso coração sondar, então, aquilo que a gente realmente pensa, os nossos caminhos, a nossa maneira de andar no mundo, aquilo que a gente faz, e Deus vai recompensando. Ou seja, se eu penso mal, eu ajo mal, Deus me recompensa com mal, para que a partir dessa experiência com mal, eu percebo que essa maneira de pensar, de agir e de sentir está errada. Ao mesmo tempo, quando eu reservo coisas boas, logo faço coisas boas, Deus me recompensa com o bem, a fim de reforçar, então, essa minha maneira de pensar e de agir.
Deus executa esse discipulado. E Ele sabe que Ele é plenamente impossível a nós. Por isso que Deus cuida de nós. Porque nós não temos capacidade total de sondar esta cosmovisão, de sondar este padrão de crença. Então, o que a teologia vai dizer sobre cosmovisão? Vai dizer algo muito parecido do que a psicologia cognitiva diz acerca das crenças, acerca dos esquemas de crenças. Ou seja, existe alguma coisa em nós que nos significa muito mais do que pensamos, que interpreta o mundo, que interpreta o que somos, como devemos agir. Isso é cosmovisão para a teologia. Essa visão do cosmos, essa visão geral. Todos nós temos uma visão geral. E ela é como uma bússola, um mapa, né? Na medida que ela interpreta o mundo à nossa volta, na medida que ela faz, então, a partir dessa interpretação, que a gente reage ao mundo, e aqui está uma coisa importante. A cosmovisão, a crença, os esquemas de crença, eles fazem com que a gente entenda o mundo, eles fazem com que a gente interaja com o mundo, e eles fazem com que a gente crie um padrão do que esperar do mundo. Olha que coisa incrível, impressionante. São como os nossos olhos. A cosmovisão é como o olho. Você não vê que vê, mas vê sempre. Então, há pessoas que nunca vão questionar a sua própria cosmovisão ou saber sequer que ela existe. Isso é coisa de quem estuda teologia, filosofia, de quem estuda psicologia, que então cria meios de poder analisar a maneira que pensa, por que pensa o que pensa. Então a nossa cosmovisão, nosso padrão de crenças, a partir de agora eu vou usar só a cosmovisão, é a mesma coisa. A nossa cosmovisão, então, são como os nossos olhos. A gente não vê que vê, mas a gente vê. A gente não percebe que está julgando as nossas experiências, interpretando o mundo o tempo inteiro a partir de um padrão anterior. Mas a gente faz isso toda hora. Então, a maioria de nós não questiona que existe uma cosmovisão, mas ela é inescapável ao ser humano. Todo ser humano busca sentido. E encontra sentido nas histórias que ouve, nas narrativas que o cercam. Então, a cosmovisão está sempre lá, subjetiva, subconsciente, né? A gente pode ver, por exemplo, se você for numa tribo indígena, vai lá, compra um arco e flecha do índio, traz para casa. Você não vai caçar com ele, você vai pendurar na parede. Você chega um índio lá, ele olha e fala, mas por que está pendurado na parede? Você não vai caçar? É o mesmo objeto, mas dentro dos meus esquemas de crença, dentro das experiências que eu tive, dentro das minhas cosmovisões, da minha cosmovisão, aquilo é enfeite. Para o índio é um desperdício, afinal de contas, é para caçar. Uma coisa é você der uma enceradeira para um índio que não tem nem energia, ele vai deixar lá como um enfeite recebido do homem branco. Percebe? Diferenças de cosmovisão. Então, é necessário que a gente perceba que ela é anterior à nossa consciência, ela nos modela, é inescapável a nós, e ela vai tentar fazer, então, com que a gente espere algo do mundo. E é aí que os conflitos aparecem. Hoje nós estamos dentro de uma sociedade polarizada, esquerda e direita. Então a esquerda olha para a direita e diz, como que eles podem pensar assim? Os fatos não estão óbvios, não está claro as coisas. Não, para eles não. Porque eles enxergam os próprios dados a partir de uma visão de mundo diferente. E aí a direita olha para a esquerda e diz, mas não é claro que o mundo que esse povo quer é um mundo estranho, é errado, está tudo errado, que não pode ser do jeito que eles querem. Não, para eles não está. Não está não. Que a maneira deles perceberem o mundo é a partir de esquemas diferentes construídos a partir de experiências e informações diferentes. Daí nascem os conflitos. A cosmovisão é a maneira que eu enxergo o mundo, a maneira que eu enxergo o mundo é a partir das informações do mundo que eu capto, e isso gera para mim um comprometimento. Eu estou comprometido com a minha cosmovisão. Afinal de contas, são as bases de dados importantes que eu construí a partir da minha interação com o mundo. O mundo é como eu o percebo. Né? Você consegue perceber isso? Gera para nós, então, uma sensação de comprometimento. Afinal de contas, eu sou movido pela minha cosmovisão. Ela me movimenta, ela julga tudo da minha realidade. Isso tudo acontece automaticamente. Nesse sentido, caminhamos para o fim. Amanhã falamos de maneira mais importante sobre, então, como agirmos a partir de uma cosmovisão que vai sendo modelada pela Bíblia. Mas hoje é necessário, então, que, entendendo como você funciona, como eu funciono, como todo ser humano funciona,
que passemos a olhar para a Bíblia como uma história, uma narrativa do reino de Deus, que é a história a qual eu pertenço. Ela é a maior verdade sobre a interpretação do mundo. Então ela não é só um texto isolado, ela não é só uma historinha da carochinha, ela é a história da verdade. É o Deus todo verdadeiro e eterno, plenamente sábio, que permitiu que a Escritura chegasse até nós. E o pano de fundo de toda a Escritura é Deus reina através de Cristo. Esse reino está inaugurado, mas ainda não plenamente completado, manifestado em toda a sua grandeza. Temos um já e um ainda não. E Jesus nos disse para orarmos para que esse reino desça na terra assim como ele está no céu, né? Jesus nos ensinou que esse reino deve ser buscado como prioridade na nossa vida. Não andando nós inseguros e ansiosos com nada dessa existência, nem com as coisas mais básicas, Mateus 6, comer e vestir, mas buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, a maneira do reino de Deus se comportar. O reino e a maneira do comportamento desse reino, que reina, que reage no mundo. Sendo nós luz do mundo, sal da terra, esse é o fim para o qual nós somos chamados, para uma transformação de mente. E essa transformação de mente vai nos levar a uma vontade boa, agradável e perfeita. Entendendo nós que esse coração nosso é enganoso na construção dos seus esquemas de crença. Olhamos então para a verdade, a fim de extrair dela o melhor para nos tornarmos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Veja esse vídeo quantas vezes for necessário. Faça perguntas embaixo. Deu um trabalhão para fazer, mas fiz com prazer e eu espero mesmo que o raciocínio tenha ficado claro. Amém? É um prazer servir vocês. Fico muito feliz com alguns feedbacks que me têm chegado desse trabalho. É um prazer servir vocês como comunidade. Eu amo vocês de coração e o meu trabalho é com prazer, para que vocês cresçam e se pareçam cada vez mais com o Senhor. É uma alegria poder pastoreá-los. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Até logo. Um abraço.